Olá pessoal, retomando a nossa aula de número 2, tá? Vamos fazer aqui, vamos apresentar para você a continuação da aula número 2, a aula de distribuição de frequências, tá certo? Então a gente vai continuar falando sobre o assunto de distribuição de frequências, agora continuando a partir da onde paramos, que foi a construção de tabelas de distribuição de frequências para variáveis quantitativas contínuas, tá? Agora a gente vai trabalhar com as variáveis quantitativas contínuas que seguem um padrão diferente na hora da sua construção, certo? Então vamos lá. Então, agora a gente tem uma diferença aqui, pessoal. A gente viu na aula passada construção da tabela de distribuição de frequência para variável qualitativa e quantitativa discreta. Vimos que era a mesma forma de construção. Agora, para a variável quantitativa contínua, vai mudar um pouco, tá? Vai mudar um pouco e a gente vai ver as mudanças na construção da tabela. Vamos lá. Então, aqui a variável que eu vou trabalhar agora é peso de coelhos desmamados. Peso de coelho, tá? Ele parou de mamar, a gente vai lá e pesa todos os coelhos na fase em que ele não está mais mamando. Então eu tenho na planilha os dados brutos aqui, ó, tá? Animal 1, a gente pesou ele, 770 gramas. Animal 2, 716 gramas. Animal 3, 900 gramas, tá? O animal 40, 690 gramas. Então a variável que a gente está trabalhando é peso. Embora não tenha números quebrados aqui, ela pode assumir valores reais. Pode ter um animal lá de 492,5, tá? É uma variável. Eu coloquei aqui valores redondos só para facilitar as nossas contas. Mas é uma variável quantitativa contínua e você vai mensurar os animais, tá? Então vamos dar sequência aqui, como construir uma tabela para esse tipo de variável. Vai ser um pouco mais trabalhoso, pois os dados precisam ser agrupados agora não mais em categorias, como a gente fazia, mas sim em classes de frequência. Então antes era em categorias. No primeiro caso da nominal lá, a gente tinha raças, raça borboleta, raça Califórnia, tá? Eram categorias. Depois, no segundo exemplo que eu mostrei de variável quantitativa discreta, também era categorias, 1 morador, 2 moradores, 3 moradores. Agora a gente vai trabalhar com classes de frequência. O que é isso? Vou mostrar já na tabela, na hora que formos construir a tabela. Na hora que nós começarmos a construção da tabela, eu vou mostrar o que seriam essas classes, tá? Então, para a variável quantitativa contínua, a gente tem que seguir essas etapas. Primeira etapa, nós temos que pegar esse banco aqui que está bagunçado, né, os dados brutos, e ordenar os pesos em ordem crescente. Segunda etapa, criar as classes de frequências. Terceira etapa, criar a tabela de distribuição de frequências, tá certo? Então vamos lá. Primeira etapa, ordenar os pesos em ordem crescente. Eu peguei, retirei aqui, tá? Essa primeira coluna, peguei esses dados aqui, ordenei eles e ficou dessa maneira. Então animal 1 pesava 770, animal 2 716. Eu não ordenei pela identificação do animal, eu ordenei pelo peso. Então ao ordenar pelo peso ficou assim: 492, 552, 560, ó, em ordem crescente de peso, tá? Primeira etapa, a gente tem que ordenar os dados em ordem crescente. A segunda etapa é onde tem a maior dificuldade aqui, que é a etapa de criar as classes de frequências, tá? Então, para criar as classes de frequência, nós temos que fazer o seguinte: encontrar essas medidas aqui, ó, amplitude, número de classes, amplitude de classe, limite inferior de cada classe, limite superior de cada classe. Então vamos lá. Para calcular a amplitude total dos dados, você vai pegar o maior valor depois que os dados estiverem
sidos ordenados em ordem crescente, tá? Você vai pegar o maior valor menos o menor valor para encontrar a amplitude total dos dados. Número de classes, a gente vai usar essa formulinha aqui, 1 mais, abre parênteses ou colchetes, 3.3 vezes log de n, fecha parênteses ou fecha colchetes, tá? O que é esse n? N é o número total de animais. Coelhos, aqui seria log de 40, tá? E aqui a escolha pode ser arbitrária também. Às vezes a gente usa essa formulinha aqui para ter uma ideia de número de classe, mas em alguns casos o bom senso, o conhecimento do pesquisador, ele pode ser usado para encontrar esse número de classes, tá? Observação: com um número pequeno de classe vai perder muita informação, e com um número grande de classes o objetivo de resumir os dados fica prejudicado. Então, se eu tenho poucas classes, tá? Eu não consigo, vai acontecer o que? Eu vou perder muita informação, porque eu vou estar resumindo muito. E se eu tenho muitas classes, eu vou estar fazendo o que? Se eu tenho muitas classes, aquele objetivo de você resumir não vai estar acontecendo, porque você está praticamente trabalhando com os dados brutos, você não está resumindo a informação. Então, essa fórmula aqui nos ajuda a dar um número ideal de classes na nossa tabela de distribuição de frequência. E a outra medida, a amplitude de classe, ou seja, de cada classe vai ter uma amplitude. Você vai pegar a amplitude total, que você encontrou aqui, ó, usando essa forma, dividido pelo número de classes que você encontrou aqui. Então, você vai ter a amplitude em cada classe. Nessa medida, a gente vai usar o bom senso para facilitar os cálculos, sendo que sempre que possível, usar múltiplos de 10. Tá? E o limite inferior de cada classe e a superior de cada classe vai ser uma escolha arbitrária. A gente vai escolher de forma arbitrária e eu vou mostrar mais ou menos usar a ideia de como a gente escolhe esses valores de limite inferior e superior, tá certo? Então vamos lá. Ainda na segunda etapa, vamos trabalhar com os dados aqui de peso dos animais, tá? Os dados estão organizados, tá? Em ordem crescente de peso. Vou calcular a amplitude desses dados. Vou pegar o maior valor, 1040, menos o menor valor, que é 492. No total, a diferença eu tenho 548 gramas. Então, meus dados eles têm uma amplitude de 548 gramas, tá? Calculando agora o número de classes, 1 mais 3 vezes 3,3 vezes log de n, ou seja, log de 40. Resultado 6,29, ou seja, aproximadamente, se você for arredondar, se fosse 6,50 para cima, 51, 52, você ia arredondar para 7. Como ele é abaixo de 6,50, para baixo, então fica 6 classes, tá? Então nesse meu conjunto de dados aqui brutos, eu posso construir uma tabela de distribuição de frequência que vai ter 6 classes. Qual que vai ser a amplitude de cada classe? Eu vou pegar 548 dividido pelo número de classes que eu acabei de encontrar. Vai dar 91,3. Mas para facilitar nossos cálculos, tá? A gente vai trabalhar com múltiplos de 10. Então, a gente parte para 100 gramas, tá? Sempre a gente vai aqui a 91,3, eu adotei 100, tá? Por que não 90? Porque eu não posso pegar um valor abaixo do que eu encontrei aqui no cálculo de amplitude de classe. Então, para cima, 100 gramas, tá? Então, cada classe tem 100 gramas. E o limite inferior da primeira classe e o limite superior da primeira classe. A partir deles a gente vai construir a tabela de distribuição de frequência. Como é uma escolha arbitrária, eu vou vir aqui, ó. Meu menor valor é 492. Então eu vou começar, para ficar mais fácil, eu vou começar com 490, uma escolha arbitrária, tá? Eu não quis começar com 492 para não ficar 492, depois 592, ficar um valor mais
um valor redondo, tá? Múltiplo de 10, 490, 590, tá? Isso aqui, ó, pessoal, vocês precisam saber que essa é uma maneira que a gente usa para calcular, para construir a tabela de distribuição de frequência. Mas eu também posso, ao invés de pedir para vocês calcular isso aqui, eu já posso dar as informações necessárias para a construção da tabela. Eu posso falar para vocês: construa uma tabela em que o limite inferior comece com tal valor e que a amplitude de cada classe seja tal e que essa tabela tenha tantas classes, tá? Eu passando essas informações, vocês têm condição de construir a tabela de distribuição de frequência, tá? Às vezes eu posso também fornecer essas informações ao invés de pedir para vocês acharem esses valores: número de classes, amplitude de cada classe e o limite inferior e superior da primeira classe. Então, pessoal, com essas informações aqui, ó, tá? Número de classes, amplitude de cada classe, o limite inferior da primeira classe, eu consigo construir agora a minha tabela, tá? Então vamos para a terceira etapa, que é criar a tabela de distribuição de frequência. Então, para criar as 6 classes com amplitudes de 100 gramas cada, usamos como ponto de partida o limite inferior da primeira classe de 490 gramas e o limite superior da primeira classe de 590 gramas. Então aqui, ó, pessoal, eu estou construindo qual que é a minha variável quantitativa contínua? Peso em gramas, né? Então eu vou construir as 6 classes, ó, primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta e sexta classe. A primeira classe ela começa com 490 e vai até 590. A segunda, vejam que a amplitude aqui é de quanto? 100 gramas. 490 para 590, a amplitude variou 100 gramas. 590 a 690 também 100 gramas, tá? E aí, pessoal, por que aqui eu tenho um traço aqui? Significa que na hora que a gente calcular a frequência acumulada absoluta aqui, eu vou contar para essa classe coelhos que têm peso igual ou maior a 490 gramas até 590. Mas se eu tiver um animal com um peso de 590 gramas, ele não vai ser contado nessa primeira classe. Ele vai ser contado nessa segunda classe, tá? Então aqui estão, por isso que tem essa barrinha aqui, para dizer que esse valor entra, o animal que tiver esse peso aqui entra na contagem, tá? Então os animais que tiverem esses valores aqui, eles entram na contagem dessa classe. Se for 590 ele entra aqui, 690 ele entra aqui. Aqui não conta o animal 590 nessa classe. A gente vai contar, por exemplo, se tiver um animal com 589,8 gramas. Esse animal eu posso contar aqui nessa classe, 589,8. Mas se eu tiver um animal 590 gramas, ele tem que ser contado na segunda classe, tá? Então aqui essa é a maneira que a gente faz, tá? 6 classes, a primeira começou o limite com 490. Como eu sei que varia 100 gramas, 490, 590, repita aqui, 590, 690, então essa barrinha, vocês entenderam que é para identificar que o animal vai ser incluído nessa classe. Quando não tem a barrinha, se tiver um animal com peso 590, você tem que contar ele na outra classe. Vejam que para a tabela de distribuição de frequência para variável quantitativa contínua, apareceu uma nova coluna aqui, que é conhecida chamada como ponto médio, tá? Isso aqui vai ser usado, essa coluna de ponto médio, somente para variável quantitativa contínua. E aí eu explico o motivo no final da construção da tabela, eu vou explicar o motivo por que a gente tem essa coluna aqui, tá? Então, para encontrar o ponto médio, PMI, tá? É necessário calcular, o izinho significa classe, tá? Pode ser PMI, PM1, PM2, então esse I ele vai de 1 até 6, que eu tenho 6 classes. PM1 é o ponto médio da primeira classe, PM2 da segunda classe, terceira classe, PM4 é da quarta classe, PM5 da quinta classe, PM6 da sexta classe, ponto médio de cada classe.
é necessário calcular a média entre o limite inferior e o limite superior de cada classe. Então aqui, ó, primeira classe, qual que é o ponto médio da primeira classe? Inferior 490 mais o limite superior 590 e dividir por 2. Estou fazendo a média. Qual que é a média? 540. Segunda classe, 590 mais 690 dividido por 2, 640. Faço isso para todas as classes, a média entre os limites. Eu tenho o ponto médio de cada classe, tá? Essa é uma informação importante que a gente vai ter necessidade de usá-las nos próximos capítulos para fazer cálculos de médias, medianas, modas, usando tabelas de distribuição de frequências, tá? Por isso que é importante esse ponto médio. E para encontrar a frequência absoluta é necessário contar quantos coelhos estão em cada classe, ou seja, em cada faixa de peso. Então vamos lá, da mesma maneira que a gente fez, né, para as outras variáveis, aqui começa o procedimento parecido com o que a gente fez até agora. Então eu vou contar, eu quero saber quantas coelhos eu tenho entre 490 e 590 gramas. Quantos animais estão nessa faixa de peso? Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui já é maior que 590, então eu paro. Então, entre 490 e 590 eu tenho 4 coelhos. Agora entre 590 e 690. 590, maior que 590 é aqui, né? 1, 2, 3... Opa, 697 já é maior que 690, então só tenho 3 coelhos na segunda classe. Na terceira classe, que é de 790, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, esse já é maior que 790, então eu tenho 8 animais com peso entre 690 e 790. Na quarta classe, quantos animais que eu tenho com peso entre 790 e 890? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, já é maior. Então, 13 animais com peso entre 790 e 890. Quantos animais eu tenho com peso entre 890 e 990? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já é maior que 990. Então, tem 6 animais na quinta classe. E na última classe, na sexta, que vai de 990 também 90, quantos animais? 1, 2, 3, 4, 5 animais. Opa, desculpa, contei errado aqui. Então começa no 990, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 coelhos na última classe. Somando tem que dar quanto? 40 animais no total. Tá joia? Então agora o resto é mais fácil, né? Vamos encontrar a frequência relativa. Eu tenho que dividir a frequência absoluta, o valor de cada classe, quantos animais eu tenho em cada classe, pelo total. Eu vou encontrar a frequência relativa. 40 dividido por 40, ou desculpa, 4 dividido por 40, 0,1. 3 dividido por 40 vai dar 0,075. 0,0750, tá? Então, 8 por 40, 0,2. 13 por 40, 0,325. E assim por diante. Então, eu vou dividir cada número de animais em cada classe pelo total de animais, para achar a frequência relativa. Percentual. Vai pegar o resultado aqui da frequência relativa e multiplicar por 100. 0,1 vezes 100 vai dar 10%, tá? Então aqui, ó, você pega cada valor aqui da frequência relativa e multiplica por 10. Ou então você pega a frequência absoluta, divide pelo total de animais e multiplica por 100, que vai dar a mesma coisa. Sem segredo. O resto aqui, ó, pessoal,
A diferença na tabela de distribuição de frequência está aqui, ó, na construção das classes, achar o ponto médio, tá? E aí saber quais animais estão nessa faixa de peso, tá? O detalhe é que o 590 não entra, então entra na segunda classe. Então tem essas particularidades apenas na construção da tabela para variável quantitativa contínua, tá? O restante aqui, ó, aqui é tudo igual ao que a gente estava fazendo até agora. O próximo, a gente encontrou a percentual, né? Agora a gente vai para a frequência acumulada absoluta. Posso somar aqui, ó, quantos animais eu tenho na primeira classe? 4, continua sendo 4, não muda. Quantos animais eu tenho, não é na segunda classe, na segunda classe eu tenho 3 animais. A minha pergunta é diferente agora. Quantos animais eu tenho nas 2 primeiras classes? Então é 4 mais 3, 7. Quantos animais eu tenho nas 3 primeiras classes? 4 mais 3 mais 8, 15. Quantos animais eu tenho nas 4 primeiras classes? 4 mais 3 mais 8 mais 13, 28. Tá? É assim que a gente faz a pergunta para encontrar a frequência acumulada absoluta. Então eu posso somar aqui, vou pegar esse valor mais o seguinte da absoluta. Então 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Tá? Essa é a frequência acumulada absoluta. Relativa. Da mesma maneira que a gente vem trabalhando até agora. 4 dividido por 40, 0, 100. Primeira linha sempre igual. 7 por 40, 0,1750. 15 por 40, 0,3750. 28 dividido por 40, 0,7. 34 por 40, 0,85 e 40 dividido por 40, 1. Acumulada percentual, você vai pegar o resultado e multiplicar por 100 vai ter esse resultado. Ou 4 por 40 vezes 100. 7 por 40 vezes 100, 17,5. Tá? Então, terminamos a construção da tabela de distribuição de frequência para a variável quantitativa contínua. Tá? O que nós podemos ter de informações relevantes aqui ao olhar essa tabela? É mais frequente encontrar coelhos ao desmame com pesos entre 790 e 890. Então aqui, ó, qual classe que eu tenho maior quantidade de coelhos? Tá? É na quarta classe, onde o peso dos animais vão de 790 a 890. Então tem 32,5% dos animais, eles estão com peso entre 790 e 890, tá? Então nessa classe é a classe mais frequente. 70% dos coelhos desmamados tem peso inferior a 890. Então, 70% dos coelhos desmamados tem peso inferior a 890. Então eu vou aqui, ó, ver essa informação aqui nessa coluna da acumulada. Então, 70% dos coelhos tem peso inferior a 890. Então, quantos animais que eu tenho até o peso de 890? De 490 até 890, eu tenho 70% dos coelhos. Então, 70% dos coelhos vai ter peso inferior. Eu não falei inferior ou igual a 890, porque se tiver um animal com peso 890, ele não entra nessa contagem de 70%. Por isso que eu afirmei que 70% dos coelhos mamados tem peso inferior a 890. Quantos por cento dos animais tem peso inferior a 990 gramas? 85% estão com um peso abaixo de 990 gramas, tá? Então são informações que a gente pode tirar aqui, muito importante, que vai ser úteis na hora da gente calcular a média, moda, mediana, outras medidas também, tá? Nos capítulos seguintes. E a última informação, 15% dos coelhos desmamados tem peso igual ou superior a 990. Como é que eu achei essa informação? Bom, até 990 eu tenho 85% dos animais abaixo, tá? Então de 990 para frente até 1090
85 para 100, a diferença é quanto aqui? 15%. Então, 15% dos coelhos mamados tem peso igual a 990, tá? Ou superior, tá? Então, vai ser igual a 990 ou superior. Então, 85 para 100, a diferença é 15% dos coelhos, tá? Essas são as informações que a gente tem que não teríamos antes nos dados brutos, tá certo? Bom, uma informação importante é que quando se resume os dados de uma variável quantitativa contínua em classe de frequência, sempre se perde alguma informação. Isso sempre vai acontecer, pessoal. A gente está resumindo aquele conjunto de dados brutos, mas isso é necessário para a gente entender e tirar mais informações, resumir esse conjunto de dados, porque se a gente olhar os valores individuais, a gente não vai conseguir obter muitas informações quando é comparado com a tabela de distribuição de frequência. Você resume aquele conjunto de dados e você resume mais e você consegue tirar informações. Mas alguma informação vai ser perdida, tá? Ao resumir os dados. Ao criar a tabela de distribuição de frequência, perde-se informações sobre os valores numéricos individuais dos pesos em cada uma das classes. Então, eu sei mais na primeira classe, 4, né? Na primeira classe. Mas eu não sei, eu sei que esses animais estão entre 490 e 590. Mas eu não tenho nessa tabela de distribuição de frequência, eu não tenho informação do peso exato desses 4 animais. Por isso que é necessário a gente construir o ponto médio, tá? Para saber qual que é o peso médio de cada classe. Por esse motivo é que o ponto médio é calculado como o valor médio dos limites inferior e superior de cada classe. Eu tenho essa necessidade porque eu não tenho os valores individuais dos pesos dos animais, tá? Bom, e para finalizar, pessoal, nossa aula de hoje, eu vou falar rapidinho sobre a representação gráfica de distribuição de frequência. Nessa primeira figura aqui, eu estou apresentando para vocês um histograma. E o histograma, ele pode ser usado para variável qualitativa ou quantitativa discreta e para quantitativa contínua, que é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Existem diferenças nas construções, tá? Em 2 histogramas só. Então aqui, ó, número de moradores pelo número de residências, tá? Quantas residências tem com um morador? Quantas residências eu tenho quando que tem 2 moradores? Quantas residências que eu tenho que tem 3 moradores? Então eu vou pegar aqui o resultado da variável, que é o número de moradores, que é a distribuição de frequência, e aqui a frequência absoluta, também na tabela de distribuição de frequência, que é o número de residências. Então, uma residência tem 1 morador, 2 residências tem 2 moradores, 7 residências, 3 moradores, e assim por diante. Qual que é a diferença se eu estivesse fazendo um histograma para variável quantitativa contínua? Seria aqui, ó, tá? Os retângulos são separados um do outro, tá? São separados um do outro. É diferente do histograma para variável quantitativa contínua. Observe que aqui nós temos os retângulos justapostos, colados um no outro, tá? Então essa é a diferença que a gente tem na construção do histograma. Variável qualitativa ou quantitativa discreta é dessa maneira. Variável quantitativa contínua é dessa outra maneira, certo? Os retângulos justapostos. E como é que eu construí? Quantos coelhos, animais eu tenho com peso entre 490 e 590? 4. Então, 4 animais. Se eu quiser colocar 4 aqui, fica até melhor. Entre 590 e 690, vocês vão lá na tabela de distribuição de frequência, vai falar que são 3 animais, tá? Por isso que é aqui, ó, 3 animais. Entre 690 e 790, 8 animais eu tenho, tá? Entre 790 e 890, eu tenho 13, tá? E assim por diante. Então, eu construí a tabela o histograma
para uma variável quantitativa contínua. Então viram que tem diferença dependendo da variável na construção do gráfico, que é o histograma. Existem outros gráficos usados para representar uma variável quantitativa contínua, tá? Aqui seria só para a variável quantitativa contínua, tá? A gente tem um polígono, que é o polígono de frequências. A gente vai unir aqui, ó, tem 0, aí ele parte do 0, tá de 490 a 590, aqui bem no meio aqui eu vou colocar o pontinho 4, porque nessa faixa de peso aqui eu tenho 4 animais. Entre 590 e 690, bem no meio aqui, de 590 e 690, eu vou colocar 3, tá? E vou fazendo isso aqui, ó, 8 aqui entre 690 e 790 eu ponho 8. E aí eu vou ligar esses pontos, tá? Vou ligar esses pontos, criei um polígono de frequências absoluta dos pesos de coelhos mamados, usado para representar a variável quantitativa contínua. Outro gráfico usado para representar também uma variável quantitativa contínua é a ogiva de Galton. A ogiva de Galton, a gente vai pegar a porcentagem, a frequência acumulada percentual, é a última coluna, e aqui as classes, né, de 490 a 590, 590 a 690 e assim por diante. Então, aqui eu tenho partindo do 490 a 0, aí no final de 500, ao chegar no final da primeira classe, que é o peso de 590, você vai ter quantos animais? Você vai voltar lá na tabela, ó, partindo do 590. Do 590 em diante, eu vou ter quantos por cento? Ó, 10%. No final de 590 eu vou ter 10%. No final de 690, 17,5%. No final, no peso 790, eu vou ter 37,5%, tá? Então a gente vai plotar isso aqui, ó, a frequência acumulada percentual em relação aos últimos valores dos limites aqui das classes. Então, aqui, ó, 10% dos animais estão nessa faixa aqui de peso. 17% até 690. 790 eu tenho 38% aproximado, lá na tabela está 37,5%, tá? Aqui está, se eu não me engano, é 17,5%, demos uma arredondada aí. Até 890 eu tenho 70%, 990 gramas eu tenho 85% dos animais, e 1090 eu atingi 100%, tá? Então esse é um gráfico, o ogiva de Galton, ele é usado para a gente plotar a porcentagem, a frequência acumulada percentual com relação ao peso de coelhos, com relação às classes que a gente está trabalhando. Observem que o mais usado, pessoal, é o gráfico, o histograma, tá? Então eu só quis ilustrar aqui para vocês que vocês podem encontrar esses outros tipos de gráficos também, mas o mais usual é o histograma. Ele é usado para diferenciar também os dois tipos de variáveis, qualitativa, quantitativa discreta, ou então quantitativa contínua, tá? Bom, então finalizamos a aula de hoje.